Olá! Hoje você confere mais um debate especial sobre a ditadura no Brasil, iniciada há exatos 50 anos com o golpe militar. Desta vez, o tema é o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que foi criada pelo governo federal em 2011 para investigar a tortura, morte e desaparecimento de militantes políticos ocorridos principalmente durante a ditadura. E para falar mais sobre este assunto, vamos conversar com o Renato Dias, que é jornalista e irmão de um desaparecido político. Olá, Renato, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, Maia, é um prazer estar aqui no Conexões TV UFG. Bom, também contamos com a presença do Egmar de Oliveira, que é presidente da Comissão da Verdade da OAB Goiás. Obrigada, Egmar, pela presença também. Olá, Camila, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui em nome da Comissão da Verdade da OAB de Goiás para discutir esse tema que é relevante, sobretudo agora que se completa 50 anos desse fatídico episódio histórico que trouxe muita tragédia para o nosso país. Bom, para finalizar, nosso terceiro convidado é o professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG e também autor do livro Guerrilha do Araguaia, professor Romualdo Pessoa. Obrigada também pela presença, professor. Eu que agradeço, Camila. Estou aqui à disposição para debater esse tema instigante e oportuno, né, pelos 50 anos do golpe militar de 1964. Bom, para começar, como nosso tema principal é a Comissão da Verdade, como vocês avaliam o trabalho dessa comissão? Vocês acreditam que essa comissão vai conseguir dar resultados ainda este ano, quando ela deve dar resultados já completando 50 anos do golpe militar? Renato, o que você acha como parente de uma vítima da ditadura e também que acompanha esse trabalho há muitos anos? A presidente da República, Dilma Rousseff, prorrogou os trabalhos até dezembro de 2014. A expectativa é que a Comissão Nacional da Verdade consiga elucidar principalmente os casos dos desaparecimentos forçados ocorridos de 1964 a 1985, que é o período que eu considero da ditadura civil e militar, que ela não teve apenas uma face militar. Romualdo Pessoa, historiador, autor dos principais livros sobre a Guerrilha do Araguaia, discorda, acha que ela foi apenas militar, mas ela teve uma conexão civil, sobretudo no financiamento dos organismos de tortura e na gestão da economia. Então, a expectativa dos familiares dos desaparecidos é que o caso específico do meu irmão Marcos Antônio Dias Batista, que era da VAR Palmares, a mesma organização da qual fez parte Dilma Rousseff, com 15 anos de idade, seja elucidado. E outros casos, entre 15 mortos e desaparecidos de Goiás, como José Porfírio de Souza, ex-deputado estadual, Durvalino de Souza, filho de José Porfírio, os 6 militantes do MOLIPO, Movimento de Libertação Popular, uma dissidência da LN, que foi criada em Cuba, que morreram em Goiás, Maria Augusta Tomás, Márcio Beck Machado, o Jeová de Assis Gomes, Arno Prez, assim como o Rui Berbes de Vieira e o Boanerges de Souza Massa. Todos esses casos sejam passados a limpos e para que não ocorram fatos dessa natureza nunca mais no Brasil. Bom, mas você que está acompanhando o trabalho da Comissão Específica do OAB, quais foram os resultados até agora que você poderia falar sobre essa investigação, principalmente nacionalmente? Camila, eu acho o seguinte, primeiro vamos pegar um pouco o histórico que levou à criação da Comissão Nacional da Verdade. Ela surgiu depois de uma pressão muito grande e de um debate que se começou dentro da Comissão da Anistia, ainda no período que eu fazia parte. Eu deixei a Comissão da Anistia em abril do ano passado. Mas em 2011, nós começamos a travar um debate dentro da Comissão Nacional de Anistia, que é um órgão vinculado ao gabinete do ministro da Justiça, acerca da necessidade de se criar no Brasil a Comissão Nacional da Verdade. E esse tema surge a partir da discussão da questão da justiça de transição. Porque, lamentavelmente, no Brasil, e a história nos demonstra exatamente isso, sempre, durante todo o período da nossa história, se procurou ocultar fatos relevantes que ocorreram aqui. E uma tradição seguida pelos governos do período da redemocratização, que foi exatamente de deixar essas questões à margem.
E dentro da comissão da anistia do Ministério da Justiça surgiu um grupo que começou a discutir a necessidade disso. E isso evoluiu para o primeiro seminário dentro do Ministério da Justiça, presidido à época pelo ministro Tarso Genro, que é um ex-preso político. E a partir daquele seminário, um seminário que durou uma semana em Brasília, nós temos debatedores de fora do país, experientes na questão da justiça de transição e, sobretudo, na questão das comissões nacionais da verdade, em especial a Comissão Nacional da Verdade da África do Sul. E a partir daquele seminário, se produziu um anteprojeto de lei que foi encaminhado ao então presidente Lula. Isso a partir de uma iniciativa do ex-ministro, que é preciso fazer justiça, ao ex-ministro da Justiça, Tarso Genro. Então surge a Comissão Nacional da Verdade, estabelecida em lei, com os objetivos fixados na lei. Bom, ela é instalada e aí começam a surgir alguns problemas que no curso do debate aqui nós vamos esclarecendo, e eu tenho certeza que vão ser aflorados alguns problemas que nós estamos evitando, que nós estamos vendo na condução do trabalho da Comissão da Verdade. Eu, particularmente, acho que a Comissão Nacional da Verdade, ela é importante, né? Ela está cumprindo um papel limitado, porque o centro da questão, ela não tem enfrentado. A minha opinião, hoje, que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade não tem enfrentado o problema principal que levou à sua constituição. Bom, Romualdo, você como pesquisador e principalmente da guerrilha do Araguaia, como é que você avalia o trabalho da Comissão da Verdade, principalmente para aqui, para Goiás, para os desaparecidos, para os familiares dos desaparecidos? Bom, eu sou bastante cético, né? Eu considero extremamente relevante e importante a existência da Comissão da Verdade, né? No entanto, ela surgiu numa época já meio extemporânea, né? Eu acho que a comissão ela devia surgir exatamente no período da transição. Demorou muito a aparecer. E isso se deve, claro, ao próprio processo existente aqui no Brasil de uma transição bastante conciliadora, né? Então, isso, evidentemente, evitou que se falasse de questões extremamente relevantes, de responsabilizar aqueles que estiveram envolvidos no processo de perseguições, assassinatos, torturas, até porque muitos também desses que participaram no período da ditadura militar também estiveram presentes nesse processo de transição, né, da ditadura militar para o governo civil, né? Como o Edmar aqui já falou, e ele participou efetivamente, né, da Comissão da Anistia, que já vem fazendo trabalho já há bastante tempo, e, aliás, é uma das que mais dá subsídio para a Comissão da Verdade. Poderia dar, não tem dado por conta exatamente de divergências políticas dentro do governo. Eu acho que isso é importante ser ressaltado, porque hoje, se a Comissão Nacional da Verdade não está cumprindo o papel, por exemplo, que os familiares do Renato, né, pleiteiam, que é exatamente a localização do corpo do seu irmão, a Comissão Nacional da Verdade ela não tem focado nisso. Ela não tem focado exatamente por quê, Romualdo? Aí é que eu acho que foi o grande problema, né, que foi a questão da composição da Comissão Nacional da Verdade. Uma composição negociada pelo governo, lamentavelmente, que desconsiderou, por exemplo, o trabalho de pessoas durante vários anos na Comissão de Mortos Desaparecidos, vinculada à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, criada ainda na época do governo Fernando Henrique Cardoso, e, sobretudo, da Comissão Nacional de Anistia do Ministério da Justiça, que tem o maior acervo recente, da história recente do Brasil, porque lá chegaram 74 mil pedidos de anistia, e esses pedidos, quando a pessoa bate a porta da Comissão da Anistia, ela tem dois objetivos. O primeiro é que ela seja declarada anistiado político, ou seja, um órgão do Estado ligado ao gabinete do ministro da Justiça o declara anistiado político, portanto, o Estado brasileiro está reconhecendo que cometeu uma violação de direitos humanos contra aquela pessoa, então esse é o primeiro objetivo da pessoa que bate a porta da Comissão da Anistia, e segundo, ela pleiteia uma reparação econômica que está prevista na lei. Agora, para ela, primeiro, ser declarada anistiado político, em segundo lugar, ter direito, fazer jus a essa reparação, ela tem que demonstrar, e lamentavelmente, aqui no Brasil, o ônus da prova
no caso da comissão da anistia, não é do Estado, mas é da pessoa que foi perseguida, o que é uma excrescência. Aí essa pessoa, para ter esse direito, ela juntou todos os documentos. Por isso é que a comissão da anistia, vinculada ao Ministério da Justiça, do gabinete do ministro, ela tem o maior acervo da história recente. Entretanto, isso é desconsiderado pela Comissão Nacional da Verdade. Só uma parte. É preciso considerar também que a Justiça de Transição do Brasil, que inicia-se em agosto de 79 com a Lei de Anistia, se desenvolve em 95 com a Lei 9.140 do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, com a criação da Comissão dos Mortos e Desaparecidos, depois com a criação da Comissão Nacional da Anistia, da qual o Egmar José de Oliveira foi vice-presidente, atuante, mas é preciso lembrar também que essa tarefa inconclusa, se a gente fizer uma comparação com Chile, Argentina e África do Sul, o Brasil está anos-luz atrás. Agora, os números apresentados pela Comissão Nacional da Anistia, pelo Egmar José de Oliveira, mostram que não houve no Brasil uma dita branda. 74 mil pedidos de anistia política significa que o que a Folha de São Paulo disse, a ditadura do Brasil não foi branda nem leve. Não sei se o Romualdo concorda. Eu queria completar aqui, fazendo a ligação com a questão da guerrilha do Araguaia, né? Para mim, uma das pessoas mais importantes na Comissão da Verdade, essa é a minha opinião, ele terminou se afastando por divergências internas, que é o ex-procurador Cláudio Fonteles, né? E ele, inclusive, era quem estava mais à frente desse processo de identificar os problemas por trás da guerrilha do Araguaia, né? Essas divergências internas, elas também são responsáveis por limitar a atuação da Comissão da Verdade. Mas não só isso, né? Acho que há uma pressão, uma pressão política muito grande, né? E o governo Dilma Rousseff, como era também o governo Lula, é um governo exatamente de composição política, né? E é evidente que nos bastidores há uma pressão muito grande para que isso não seja aprofundado, né? E há um limitador também, né, que é o próprio Supremo recentemente deu exatamente, dificultou que se prosseguisse em investigações que responsabilizasse, culpabilizasse aqueles que praticaram crimes de tortura, exatamente por conta da lei da anistia, né? Eu vou ter que interromper, que o nosso bloco está terminando, mas a gente continua falando exatamente sobre esse assunto no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o debate ampliado do Conexões, que hoje fala sobre o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. E para falar sobre este assunto, estão aqui no estúdio o Renato Dias, que é jornalista e também irmão de um desaparecido político, o Egmar de Oliveira, que é presidente da Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás, e também o professor Romualdo Pessoa, que é autor do livro Guerrilha do Araguaia. Bom, professor, vou recomeçar com o senhor, já que eu tive que interrompê-lo. Gostaria que o senhor falasse mais a respeito exatamente disso. Por que no Brasil a Comissão da Verdade, até mesmo a questão da anistia, não quis investigar os crimes cometidos na ditadura, não quis punir pessoas envolvidas com torturas, com mortes, durante esse período, uma coisa que acontece nos outros países aqui da América Latina, como, por exemplo, a Argentina, que investiga, que pune essas pessoas que participaram da ditadura? Bom, as limitações, elas são políticas, né, porque os governos são governos de composição, né? E são também jurídicas, porque a lei da anistia existente aqui no Brasil, né, também impede que se responsabilize aqueles que praticaram torturas, né? Portanto, isso são limitações, né? E claro, atrapalha, digamos, a condição do trabalho da Comissão da Anistia. Mas, a meu ver, existem também outras questões que elas são também de ordem interna na própria composição da comissão, né? Eu sinto falta, por exemplo, da presença de historiadores na Comissão da Verdade, né? Existe trabalho, por exemplo, no caso sobre a guerrilha do Araguaia, existem várias pesquisas realizadas, várias pesquisas feitas, né? Eu não tenho conhecimento, eu particularmente, que pesquiso o assunto desde 1992, e do ponto de vista de trabalho acadêmico, foi o primeiro trabalho publicado, né, de pesquisa realizado nas universidades. Eu não fui convidado para falar sobre a pesquisa que eu realizei em relação à guerrilha do Araguaia.
E eu não tenho conhecimento de nenhum dos outros pesquisadores também que tivessem sido convidados, né? No meio, Interromper o Romualdo um minutinho, não estou no papel de advogado da Comissão Nacional da Verdade, mas, na verdade, existem, sim, grupos de trabalho dos quais fazem parte historiadores. Um deles é coordenado pela Sandra Starling, Heloísa Starling, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela fez a apresentação no balanço de um ano de trabalho da Comissão, na verdade, em Brasília. Agora, sobre a guerrilha do Araguaia, existe um grupo de trabalho também, do qual faz parte o Hugo Studart, que tem um livro sobre o tema, mas o principal, eu acho o seguinte, eu concordo com o Romualdo e com o Egmar, eu acho que precisa focar na questão dos desaparecidos, sobretudo elucidar onde estão os restos mortais dos guerrilheiros do Araguaia. Tá, essa é a primeira tarefa. Segunda, alguns avanços já foram obtidos. A elucidação da chacina de Quintino, da qual morreram 4 militantes da Var Palmares no Rio de Janeiro, a revelação sobre a circunstância da morte e tortura do Raul Amaro Nin, ou seja, avançou em relação até o ponto de exumar os restos mortais do João Goulart, que teria sido assassinado em 76, e ao mesmo tempo em que se avançou também na questão da morte do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, em agosto de 1976. Mas eu concordo com todos esses avanços que têm acontecido, mas nada disso surgiu por conta exatamente do trabalho da Comissão da Verdade. Surgiu por conta exatamente do que já existia anteriormente. Todos esses dados que você está dando, Renato, que são corretos, né, eles já eram objetos de pesquisas feitas anteriormente e, em muitos casos, também já levantados nos processos da Comissão da Anistia, né? Então, ou seja, os avanços que poderiam haver efetivamente dentro da Comissão da Verdade seriam aqueles que se caminhassem para a responsabilidade dos crimes praticados. Acho que esse é o grande salto que a Comissão da Verdade deveria dar e que ela não vai dar. E ela não vai dar exatamente porque a montagem da comissão e os objetivos dela não vão exatamente nessa direção, por conta, claro, de questões jurídicas, mas por conta também de falta de coragem de encarar como foi feito, por exemplo, na Argentina, né, e ir muito mais a fundo, né, e responsabilizar aqueles que cometeram exatamente os crimes de tortura. Então, ou seja, no caso da guerrilha do Araguaia, a Comissão da Verdade, ela não vai avançar naquilo que as pesquisas já indicam. Elas só avançariam naquilo que as pesquisas já indicam se os que cometeram os crimes apontassem aonde estão os corpos dos guerrilheiros desaparecidos. Dá para sentir que dá uma mudança de humor no judiciário sobre os crimes da ditadura. O Egmar José de Oliveira foi advogado da família Drummond, morto na chacina da Lapa. O seu atestado de óbito foi retificado. Ou seja, o Curió foi processado, a justiça aceitou uma denúncia contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ou seja, o humor do judiciário muda pouco a pouco com a evolução dos trabalhos da Comissão da Verdade. Eu acho que isso é um reflexo. Não sei se o Egmar concorda. Eu acho, Camila, que um ponto que ao você iniciar esse segundo bloco, você levantou uma questão que é importante que seja esclarecida. Você levantou um aspecto seguinte, que é preciso discutir a questão da punição, que a Comissão da Anistia, a Comissão da Verdade, você pegou essa questão da punição. Então, eu acho que é importante ficar muito claro que nenhuma Comissão da Verdade no mundo ela tem o papel de punir ninguém. Não é esse o papel das Comissões da Verdade. E também não é esse o papel, obviamente, da Comissão Nacional da Verdade do Brasil. O papel dela está estabelecido numa lei federal. E qual que é, então, o papel? O papel dela é exatamente investigar os casos de violação de direitos humanos ocorridos no Brasil no período fixado na lei, que é o período de 1946 até 1985, que isso coincide com o período que está estabelecido na Constituição Federal, né? Então, o papel da Comissão Nacional da Verdade é identificar os casos de violação, apontar responsabilidade, responsabilizar aqueles que foram as pessoas que causaram violação, produzir um relatório e encaminhar às autoridades competentes. Esse relatório final da Comissão Nacional da Verdade deverá ser encaminhado ao presidente da República ou ao presidente da República futuro, quando terminar o relatório,
não se sabe se será um presidente ou uma presidenta, e encaminhado ao presidente do Congresso Nacional e ao Procurador-Geral da República, quem tem a tarefa e a obrigação legal no país de propor as ações penais, se forem o caso. Então, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade é esse. Aí a gente remonta o seguinte, será que a Comissão Nacional da Verdade ela vai produzir um relatório bem circunstanciado que aponte, de fato, a responsabilização? Isso é que nós precisamos saber. Porque nós já temos alguns relatórios. Por exemplo, existe um relatório muito rico, produzido ainda na década de 80, pela Arquidiocese de São Paulo, pela CNBB, que é o livro Brasil Tortura Nunca Mais. Ou seja, ali é um relatório circunstanciado de fatos, episódios graves de violação de direitos humanos ocorrido no Brasil durante o período da ditadura militar. Inclusive, nesse livro, tem uma lista de torturadores. Tem uma lista de 244 torturadores. Tem uma lista de pessoas que cometeram violação de direitos humanos. Então, eu acho o seguinte, o que se precisa fazer, e lamentavelmente a Comissão Nacional da Verdade, e aí o Romualdo tem razão nisso, porque você veja, por exemplo, a Comissão da Anistia, ela fez, Renata, a Comissão da Anistia fez 4 audiências públicas lá na região da Guerrilha do Araguaia. E não era tarefa da Comissão da Anistia, porque a Lei 10.559 de 2002, que criou a Comissão Nacional da Anistia, ela fixou que o objetivo da Comissão Nacional de Anistia era fazer a reparação dos danos causados pela ditadura. Só que nós fomos muito mais além. Não existia a Comissão Nacional da Verdade, nós fizemos um pouco uma parte do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Fizemos 4 audiências públicas na região da Guerrilha do Araguaia, ouvimos 320 camponeses vítimas da ação das Forças Armadas durante aquele período. Uma coisa que as pessoas não sabem, por exemplo, num determinado momento naquela região, só se poderia sair e entrar dali com salvo-conduto das Forças Armadas. Os moradores de lá, que viessem a Goiânia, para sair tinha que ter um salvo-conduto das Forças Armadas e para entrar tinha que ter um salvo-conduto. Quer dizer, a Comissão Nacional da Anistia, ela apurou tudo isso. Existe lá no Ministério da Justiça, nos arquivos, 70 mil processos. Existe cerca de 300 processos de camponeses ex-militantes da Guerrilha do Araguaia, com toda a sua história armazenada no Ministério da Justiça. Ou seja, era só a Comissão Nacional da Verdade formar um grupo, compilar os documentos e os fatos narrados por essas pessoas, mas os 4 relatórios produzidos por essas audiências públicas que chegaria a um avanço muito grande sobre esse episódio. Você não acredita que há uma mudança de interpretação, um avanço no Judiciário, a partir de ações do Ministério Federal de São Paulo, em relação aos crimes de violações de direitos humanos ocorridos durante a ditadura civil e militar? Sim, e aí a gente remonta, eu estive em São Paulo outro dia discutindo, lamentavelmente também, e aí a gente tem, e o Romualdo tem que inserir, os historiadores têm que inserir, que são pessoas isentas. Por exemplo, a gente vê na Comissão Nacional da Verdade uma certa tendência de apurar determinados fatos, como se esses fatos fossem mais relevantes do que outros. E aí eu vou apontar essa questão que o Renato levanta. Eu advoguei para a família do João Batista Franco Drummond, que foi trucidado dentro do DOI-CODE no dia 16 de dezembro, da noite de 16 de dezembro para 17 de dezembro de 1976. Ele foi trucidado, morreu sob tortura ali dentro, né? E o seu certidão de óbito, a família conseguiu, veio no certidão de óbito dizendo que a causa da morte era traumatismo craniano e foi provocado por um atropelamento na rua Paim, esquina com a 9 de julho, no centro de São Paulo. A família nunca engoliu isso, todo mundo, os militantes do João, ninguém nunca engoliu isso. E nós propusemos pela primeira vez no Brasil, eu como advogado da família, uma ação de retificação do certidão de óbito dele, para que constasse ali o local da morte, DOI-CODE, segundo Exército, e a causa da morte, torturas. O juiz que julgou o processo, depois de uma instrução muito rica, onde ele ouviu ex-militantes, pessoas que estavam no DOI-CODE no mesmo dia, né? O juiz então proferiu uma decisão mandando mudar o local da morte, DOI-CODE e a causa da morte, tortura. O Ministério Público, lamentavelmente, o promotor de justiça, recorreu da decisão.
argumentando que não se poderia colocar numa certidão de óbito como causa da morte a tortura. Bom, esse processo deverá ser julgado na apelação dele no Tribunal de Justiça agora no mês de fevereiro. Aí eu... Mas em primeira instância... Foi conferido o tratamento diferenciado. 2 outros casos que teve a interseção da Comissão Nacional da Verdade, o processo morreu no primeiro grau, que foi o caso do Alexandre Vanucci e o caso do jornalista Vladimir Herzog. Eu requeri da Comissão Nacional da Verdade o mesmo tratamento para o João Batista Franco Drummond, que era militante do PCdoB. A Comissão Nacional da Verdade não moveu uma palha a favor da família do João Batista Franco Drummond. Então eu vejo que há, dentro da própria Comissão Nacional da Verdade, uma seletividade com relação aos fatos que precisam ser tratados. Vou ter que interromper, que a gente tem que ir para mais um intervalo. Você continua conferindo esse debate a respeito dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Voltamos com o último bloco do Conexões, que hoje debate um tema muito relevante para a sociedade, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Para falar sobre esse assunto, estão conosco desde o primeiro bloco Renato Dias, que é jornalista e também irmão de um desaparecido político, Egmar de Oliveira, que é presidente da Comissão da Verdade da OAB, e o professor Romualdo Pessoa, que é autor do livro Guerrilha do Araguaia. Bom, professor Romualdo, o senhor estava aqui comentando com a gente que não concorda com algumas posições. Também queria fazer uma outra pergunta para os três na sequência. Vocês acreditam que em algum momento o Brasil vai ver um torturador, alguém que participou daquele período político e cometeu crimes naquele período preso? Gostaria que o senhor começasse falando. Essa é exatamente a razão do meu ceticismo, né? Então, assim, fazendo referência a 2 questões colocadas tanto pelo Renato quanto pelo Egmar, né? No caso de, primeiro, algumas decisões judiciais que têm sido favoráveis. No caso da Guerrilha do Araguaia, por exemplo, muitas das buscas realizadas lá na região se deve exatamente à decisão de uma juíza de Brasília, Solange Salgado, né? E também das ações de familiares junto à Organização dos Estados Americanos, né? E isso foi o que fez com que muitas das buscas dos corpos dos guerrilheiros fossem efetivadas e realizadas pelo Estado brasileiro, né? No entanto, a lei da anistia ainda em vigor impede exatamente a responsabilidade desses crimes, né? O próprio Major Curió, né, que foi, digamos assim, o principal responsável por assassinatos e desaparecimento de corpos na Guerrilha do Araguaia, né? Ele, apesar de ser detido por outras razões, né, e ter sido a sua casa vistoriada em busca de documentos, né, apesar disso ele permanece ainda ileso, né, sem poder exatamente ser responsabilizado por isso, né. Ou seja, a própria também, da mesma maneira como o Egmar fez referência aqui, qual é a função da Comissão da Verdade, né? A meu ver, se a função da Comissão da Verdade não é de finalizar no sentido de responsabilizar por esses crimes, vai faltar exatamente a ela o elemento principal da sua razão de existir, a meu ver, né? Porque muitas pesquisas, muitos trabalhos já realizados apontam exatamente na direção de tudo isso que ela tem pesquisado. No próprio Arquivo Nacional existe um projeto, que é o projeto chamado Memórias Reveladas, né? Sobre as lutas políticas no Brasil de 64 a 85, né? Onde há uma quantidade muito grande de documentos, de depoimentos, né? De relatos já feitos sobre esse período, né? Portanto, o que nós precisamos é de um resultado que encaminhe exatamente para responsabilizar aqueles que cometeram crimes de tortura e de assassinatos aqui durante o só uma parte aqui. Se isso, só para terminar, se isso não chegar a esse ponto, no caso especificamente, portanto, da Guerrilha do Araguaia, a Comissão da Verdade não vai finalizar sem dar indicativos de onde estão os corpos dos guerrilheiros desaparecidos. Portanto, ela não vai cumprir, a meu ver, o seu papel principal. A Comissão Nacional da Verdade, através do Paulo Sérgio Pinheiro, que foi um dos coordenadores, da advogada Rosa Maria Cardoso, que foi advogada da presidente Dilma Rousseff durante a ditadura, os dois já sinalizaram que vão propor a possibilidade de remeter
o relatório final ao judiciário, ou seja, é uma posição significativa. E a transferência da entrega do relatório final para depois das eleições é mais um indicativo de que isso possa ocorrer. Mas isso, Camila, eu acho o seguinte, a própria lei já estabeleceu a quem deverá ser encaminhado o relatório final. O judiciário ele não age por inércia, ele tem que ser provocado. E só quem pode provocar o judiciário, nesses casos, é o Ministério Público Federal, ou seja, o Procurador-Geral da República. Mas eu acho que o que é mais importante, e isso já está na lei, obrigatoriamente a Comissão Nacional da Verdade terá que enviar o relatório final ao Procurador-Geral da República, mesmo porque ela já, no seu relatório, ela vai apontar indícios de crime. Se há indício de crime, o Ministério Público tem que tomar conhecimento para tomar as medidas legais. Mas eu acho que o que é mais importante do que punir torturadores, mesmo porque esses torturadores hoje, eles já estão com certeza todos acima de 70 anos, e o nosso Código Penal já estabelece que a pena para quem tem 70 ele já prescreveu pela idade, etc. e tal. O mais importante de tudo, eu acho, é que nós, a partir desse relatório, possamos promover no Brasil a justiça de transição. E o que é a justiça de transição? Nós temos ainda uma instituição como a Universidade Federal, ela no seu modo de agir, dando um exemplo, ela ainda tem aqui dentro resquício da ditadura militar. O Poder Judiciário tem resquício da ditadura militar, há juiz que não recebe uma pessoa que está batendo a porta dele para saber o andamento do seu processo. É uma atitude autoritária. Nós temos uma polícia violenta, sobretudo contra os pobres, pretos, né? Então é preciso que a estrutura do Estado, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, é preciso que mude. Então o mais importante de todo esse trabalho da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão da Anistia, da Comissão de Mortos Desaparecidos, é chegar a um ponto, a uma conclusão que possa remeter às autoridades brasileiras a possibilidade de transformar a estrutura do Estado brasileiro, que ainda é contaminada pela violência que foi perpetrada pelos militares com o golpe de 1964. Então eu acho que esse, para nós hoje, é o ponto mais importante, pelo menos na minha opinião, é que a partir desse relatório, desse trabalho, nós possamos mudar as instituições, democratizar efetivamente. Você veja, por exemplo, nós vimos aí ontem no estádio Serra Dourada, um futebol, policial que nem é policial de carreira. A Polícia Militar contratou policiais temporários, 4 sujeitos que nem são policiais, pegam um jovem dentro do banheiro e torturam o jovem sem mais nem menos. Ou seja, é uma concepção autoritária ainda, nós precisamos mudar isso. Eu acho que para finalizar... Mas isso extrapola, a meu ver, o objetivo da Comissão da Verdade. Ela pode apontar os rumos, os caminhos. Veja, quando a gente fala de justiça de transição, nós falamos de justiça de transição quando nós estamos no período transitório de um regime militar para o governo civil. Isso aconteceu há quantos anos? Pois é, mas isso aconteceu a justiça de transição aqui no Brasil é inconclusa, Romualdo. Pois é, exatamente. É uma tarefa inconclusa. Exatamente, mas a Comissão da Verdade, ela só teria condições, objetivamente, de fazer com que esse processo se desse de forma conclusiva, quando ela fosse a mais fundo em todas essas investigações. E ela não está indo a fundo nessas investigações. Eu digo isso pela questão da guerrilha do Araguaia. Qual é o resultado que a Comissão da Verdade vai dar para os desaparecidos da guerrilha do Araguaia? Absolutamente nenhum, além daqueles que nós, que somos pesquisadores, ou os grupos de familiares que já estão envolvidos, já deram no processo, inclusive, da juíza Solange Salgado. Portanto, esperar uma expectativa em relação à Comissão da Verdade, daquilo que deveria ser do Estado brasileiro, nesses governos civis, inclusive governos de caráter e de conteúdo popular, para mim, extrapola o sentido que eu, particularmente, enquanto pesquisador, enquanto historiador, espero da Comissão da Verdade. Né? Não precisamos de Comissão da Verdade para ir a fundo exatamente na identificação de todos esses processos, da desmilitarização das polícias que existe aqui no Brasil, né? Da responsabilidade em termos das torturas que já existiram. Não seria necessário a Comissão da Verdade. Se nós pegarmos o caso
do que aconteceu na Argentina, para mim, aqui deveria seguir o exemplo do que aconteceu na Argentina e não na África do Sul. Romualdo, São situações completamente diferentes. O conceito de justiça de transição surgiu no pós-guerra para elucidar e punir os crimes verificados, produzidos pelo nazismo. Imediatamente posterior. Imediatamente posterior. A justiça fatos. de transição no Brasil, eu digo que é uma tarefa inconclusa, porque ela ocorreu anos e anos depois da instalação da nova república. Mas o que eu acho fundamental, mais do que o processo que a Comissão de Mortes Desaparecidas e a Comissão Nacional de Anistia começou a implementar, que foi a reparação econômica, isso que o Edmar Oliveira coloca da democratização do Estado, mas é preciso resgatar também o direito fundamental ao luto, que é um patrimônio imaterial da humanidade. O direito ao luto, por exemplo, da minha família poder enterrar os restos mortais de acordo com as crenças e rituais religiosos da minha família, o meu irmão de apenas 15 anos de idade. E assim com as dezenas de mortes durante a guerrilha do Araguaia. Isso deve fazer parte do relatório final e virar lei para que esse direito seja garantido pela Constituição. Então, nós teríamos que discutir sobre o que vai acontecer após a realização do relatório. Mas, a meu ver, é o seguinte, tudo isso que você disse, que eu concordo plenamente, não precisa da Comissão da Verdade para que seja efetivado. Isso estava em curso. Isso já estava em curso. Tanto é que havia reparações já aqui, várias, centenas, no caso da guerrilha do Araguaia, centenas, e outras centenas, inclusive, foram bloqueadas na Justiça por ação de um deputado de direita, o Bolsonaro, que pediu que esse processo transcorresse mais aceleradamente, ou seja, tudo isso já estava acontecendo sem a Comissão da Verdade. Então, a Comissão da Verdade, ela surge exatamente para quê? Se o que ela vem fazer já estava sendo feito, ela vai apenas estabelecer o que é um processo de resumir tudo aquilo que já existia. Para mim, não deveria ser esse o caráter da Comissão da Verdade. O caráter da Comissão da Verdade seria exatamente, claro, de apontar os crimes que foram cometidos, já estavam sendo feitos, mas de responsabilizar aqueles que cometeram esse crime. Porque essa deve ser a ação do Estado em um governo democrático, não, em um governo civil. Mas é questão isso de não vai ser método. feito. A lei não prevê a responsabilização penal dos envolvidos em violações de direitos humanos. Mas pode indicar e remeter o relatório final para o Ministério Público Federal, que pode oferecer a denúncia e, de acordo com o humor do judiciário, acatar ou não e punir ou não os responsáveis. Mas aí, Camila, você vê o seguinte, qual é o papel da Comissão da Verdade, Nacional da Verdade? Isso que o Romualdo, ele tem razão. Só que pela primeira vez, quem tem a função legal de produzir esse relatório é a Comissão da Verdade. A Comissão da Anistia não tinha, porque ela era limitada pela Lei 10.559, e a Comissão de Mortes Desaparecidas pela Lei 9.600 e alguma coisa, também não tinha essa tarefa. A Comissão Nacional da Verdade tem. Ela pode produzir um relatório. É claro que essa questão da punição, todos nós queríamos e queremos que os perpetradores de violação contra direitos humanos sejam punidos. Mas existem coisas importantes que precisam também, e a comissão ela pode fazer isso. Por exemplo, ontem eu tive aqui em Goiânia com Marina Vieira, uma ex-estudante da Escola de Belas Artes da Universidade Federal, que em 1972 o conselho universitário dessa universidade reuniu para expulsá-la daqui e juntamente com 3 outros estudantes. O papel nacional da Comissão da Verdade seria chegar nessa universidade, produzir um relatório e entregar na mão de todos os alunos da UFG, para que eles saibam que em 1972 o conselho universitário dessa universidade reuniu para expulsar 8 alunos, dentre eles a Marina, que eu estou me lembrando, mas sei de outros, né? E os estudantes, os professores e os funcionários dessa universidade, que hoje não sabem que isso aconteceu, seria de resgatar a história. de resgatar isso, porque, olha, hoje nós temos a universidade que tem democracia, porque hoje o estudante vem aqui, faz tudo, mas aqui teve um período que não podia fazer nada. Eu fui estudante daqui. Nós não tínhamos uma televisão aqui na universidade, né, Romualdo? Então o papel da Comissão da Verdade é isso. Ou seja, eu estou dando um caso específico. Tem outros também. A questão da punição tem que remeter para o Procurador-Geral da República. Enfim, eu acho que a comissão deveria produzir isso.
E espero ainda que o relatório final, pelo menos, avance um pouco mais e que se aproveite o trabalho já feito pela Comissão Nacional de Anistia e pela Comissão de Mortes Desaparecidas. E apontar o seguinte, que também houve, aí o Romualdo vai discordar, no caso da Marina Vieira, a dimensão da participação de setores da sociedade civis na consolidação e aplicação das políticas públicas da ditadura militar. No caso, os próximos mas nenhum regime militar, ele funciona organicamente só com a estrutura dos militares. Todos eles, seja na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, todos eles, parte da sociedade civil lhes dá o apoio em todas as áreas. Só que o termo civil ele é um termo muito genérico, militares não, é uma corporação, né? Foi a sociedade civil que se levantou contra a ditadura militar. Então, é preciso saber quais civis, quais classes, quais setores que participaram dando esse apoio. Agora, assim, para finalizar essa questão do meu ceticismo, ele não é, assim, do ponto de vista de considerar que a Comissão da Verdade não devesse existir, né? Ela, a meu ver, cumpre um papel relevante. Nós estamos aqui discutindo exatamente a Comissão da Verdade, né? Portanto, estamos tendo a possibilidade de tratar desse assunto. No entanto, para que esse relatório seja um relatório sem que se possa aprofundar na responsabilidade dos crimes, eu acho que qualquer comissão de historiadores poderia ser convocada para fazer esse trabalho, fazendo exatamente uma compilação de todas as pesquisas já realizadas, e que não são poucos, se começou, inclusive, com o projeto Brasil Nunca Mais, que vocês já citaram aqui, né? Então, a minha crítica é exatamente nessa direção, não de negar a importância da Comissão da Verdade por inteiro. Nosso tempo, infelizmente, acabou, vou ter que interrompê-los. Bom, muito obrigada pela presença, Renato. Conexões, gostaria muito de agradecê-lo por estar aqui hoje. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigada também, Guimar, pela presença. Agradeço, Camila. Finalmente, muito obrigada, professor Romualdo. Eu agradeço. Nós temos muito assunto, dá para perceber, né? Não foi importante. Bom, e o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas, da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar perguntas, comentários, sugestões de pauta ou até mesmo matérias prontas para o programa. Você faz isso nas redes sociais ou então no e-mail do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. Os horários alternativos agora são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!